tendo sido chamado de assassinato em câmera lenta. Neste vídeo, vamos analisar o caso chocante de perseguição e assassinato da podcaster Zara Sadeghi e de seu marido Mohammad Milad Nazari. Então, deixe seu like e sente-se enquanto analisamos as circunstâncias trágicas que levaram ao assassinato de Zara e seu marido. Perseguição. O site Paladin de conscientização sobre perseguição descreve a perseguição como um padrão de comportamento indesejado de fixação obsessiva que é intrusivo e causa medo de violência, grande apreensão ou sofrimento. Atores e artistas musicais têm fãs. Isso é essencial para o sucesso deles. Sem seus admiradores, quem iria assistir aos seus filmes ou baixar seus álbuns? Alguns desses fãs ficam satisfeitos em admirar seus ídolos de longe, indo ao cinema para vê-los ou assistindo a um show. Outros vão além e tentam se aproximar de seus heróis escrevendo para eles, postando mensagens nas redes sociais e até enviando presentes. Às vezes, as coisas podem ficar um pouco estranhas. Avril Lavigne recebeu um coelho morto de um fã quando estava no Japão e Jared Leto uma vez ganhou uma orelha humana de presente. E às vezes as coisas ficam ainda mais sombrias. O preço da fama. A fantasia para um perseguidor de celebridades é que ele está realmente em um relacionamento pessoal com seu ídolo. Em 1989, a atriz Rebecca Schaffer foi morta a tiros em West Hollywood por seu perseguidor. O homem chamado Robert Bardo ficou obcecado por ela depois que ela respondeu uma de suas muitas cartas de fã. Ele pagou $250 para uma agência de detetives obter o endereço de Rebecca em Los Angeles antes de bater na porta dela e atirar no peito, a queima-roupa. Bardo foi condenado à prisão perpétua. O caso foi um marco, pois ajudou a inaugurar as primeiras leis contra a perseguição dos Estados Unidos em 1990. Provavelmente o caso mais famoso de perseguição a celebridades é o de John Mark Chapman, que atirou e matou o ex-integrante dos Beatles, John Lennon, em frente ao apartamento do músico em Nova York em 1980. Chapman não tentou fugir do local e foi encontrado lendo um exemplar de O Apanhador no campo de centeio de J.D. Salinger quando os policiais o prenderam. Coincidentemente, Robert Bardo também carregava uma edição de bolso do livro quando assassinou Rebecca Schaffer. Chapman disse depois que recebeu cartas de Bardo na prisão antes dele atirar em Rebecca. Em vez de assassinar a mulher que estava perseguindo, John Hinckley Jr. decidiu impressioná-la matando o presidente dos Estados Unidos e ele quase conseguiu. Hinckley ficou obcecado pela atriz Jodie Foster depois de assistir ao filme Taxi Driver, de 1976. No filme, o protagonista, Travis Bickle, interpretado por Robert De Niro, planeja assassinar um candidato à presidência. No início, Hinckley bombardeou Jodie com cartas de amor, poemas e mensagens, mas não conseguiu chamar a atenção dela. Então ele começou a fantasiar sobre se matar ou sequestrar um avião para impressioná-la. Ele chegou a se mudar para New Haven, Connecticut, para ficar perto dela enquanto ela estudava em Yale. Por fim, Hinckley decidiu assassinar o presidente para atrair a atenção de Jodie. Depois de seguir o presidente Jimmy Carter e ter suas armas confiscadas ao tentar embarcar em um avião, Hinckley comprou mais armas de fogo e voltou sua atenção para o recém-eleito presidente Ronald Reagan em 1981. Antes do atentado contra Reagan, Hinckley enviou uma carta para Jodie. Ele reclamou para ela que, depois de todos os seus esforços, ela ainda não conseguia se interessar por ele e que ele nunca teve coragem de simplesmente se aproximar dela e se apresentar. Ele continuou: "O motivo de eu levar esta tentativa adiante agora é porque não posso esperar mais para te impressionar.
Então ele esperou do lado de fora do Hotel Hilton em Washington, corrente contínua com um revólver, antes de disparar todas as 6 balas contra o presidente. Ele matou o secretário de imprensa James Brady, feriu um policial e um agente do serviço secreto e feriu gravemente o presidente Reagan. Hinckley foi julgado e absolvido por insanidade mental, sendo internado em um hospital psiquiátrico. Ele foi finalmente libertado em 2022. Reagan chegou ao hospital à beira da morte, mas se recuperou rapidamente de um pulmão perfurado, uma costela quebrada e hemorragia interna. Logo após seu julgamento, Hinckley escreveu sobre o atentado, descrevendo o ato como a maior prova de amor da história do mundo. Caça foi o mesmo nível de comportamento indesejado e obsessivo que levou à morte de Zara e seu marido Mohammed. Com o crescimento da internet, estrelas das redes sociais se tornaram celebridades por mérito próprio, tornando alguns podcasters, youtubers e tiktokers vulneráveis a abusos online. Se expor significa atrair atenção. A maior parte é desejada, mas uma parte nem tanto. Zara Sadeki era um podcaster de sucesso. Transmitindo em Farsi, sua língua nativa, ela ajudava outros a achar empregos em tecnologia nos Estados Unidos, compartilhando sua experiência como recém-chegada. Depois de trabalhar como engenheira de software e pesquisadora no Irã, Zara estudou na Universidade de Washington, em Tacoma, em um programa de pós-graduação e doutorado. Seu marido, Mohammed, que já havia trabalhado para o Google em Kirkland e para a CDK Global, agora era engenheiro de software na Amazon, tendo ingressado na empresa em janeiro de 2022. Ele nasceu no Irã e frequentou a Universidade de Tecnologia Sharif antes de o casal se mudar para os Estados Unidos. Eles se casaram e compraram sua casa em Redmond, no condado de King, Washington, em 2021, onde moravam com a mãe de Zara. No verão de 2022, Zara teve o primeiro contato com Ramin Kodak Karamrezaei, de 38 anos. Ele também era um imigrante do Irã e um dos ouvintes dela no aplicativo Clubhouse. O Clubhouse não é como um podcast tradicional. Em vez disso, é uma transmissão ao vivo onde várias pessoas podem discutir um tema de interesse. Você pode fazer perguntas e participar da conversa imediatamente, em vez de apenas ouvir primeiro e usar a seção de comentários depois. Zara e Ramin se tornaram amigos. Ramin rapidamente desenvolveu uma fixação por Zara, que ficou lisonjeada no começo. Ainda assim, as coisas tomaram um rumo sinistro quando Ramin ficou obcecado pela podcaster e começou a assediá-la. Ele ligava para ela constantemente de diferentes números e enviava presentes indesejados. Zara procurou a polícia pela primeira vez em dezembro, depois que as coisas pioraram quando seu perseguidor ficou possessivo e apareceu em sua casa com um buquê de flores enquanto seu marido estava fora. Ramin conseguiu até obter os números de telefone da família e dos amigos de Zara e continuou enviando presentes para ela mesmo após os avisos da polícia. Em certo momento, ele ligou para ela mais de 100 vezes em um único dia e deixou mais de 20 mensagens de voz para o marido dela, Mohammed. O perseguidor chorava e implorava para que Zara o buscasse, dizendo a ela que se amarraria à sua árvore favorita no jardim e colocaria fogo em si mesmo, em um ato de autoimolação, para que a árvore também queimasse e incendiasse a casa dela no processo. Quando Zara bloqueou o número dele e o acesso às suas redes sociais, Ramin usou outros números e contas falsas para continuar sua campanha de abuso psicológico. Ele enviou 82 mensagens por meio de um aplicativo. Ele pediu que ela deixasse a conta do Instagram pública para que ele visse o que ela postava ou então deletasse. De alguma forma, Ramin sempre conseguia descobrir as novas informações de contato do casal, não importava o que eles fizessem, e ele ligava para eles de diferentes hotéis onde se hospedava em Redmond. No boletim de ocorrência, Zara disse que seu perseguidor tinha explosões de raiva e era completamente delirante.
Esses delírios me fazem temer pela minha vida e pela vida das pessoas que eu amo. Ela continuou: tudo isso me causou grande angústia e dor, e agora estou sofrendo de um medo profundo pela minha segurança. Isso prejudicou a minha recuperação. Após a cirurgia, Zara passou por uma grande cirurgia nas costas e precisava de cuidados constantes, o que era um grande problema considerando que o perseguidor havia ignorado todos os avisos para cessar o contato. A lesão dela fazia com que ela ficasse especialmente vulnerável e incapaz de responder rapidamente. Em uma situação de crise, ela não conseguiria fugir e escapar se fosse necessário. Ela continuou: eu não conseguia abrir as cortinas do meu quarto por medo de que ele estivesse lá fora me observando. E ela tinha certeza de que ele não pararia até se matar ou morrer. Zara ficou tão assustada que entrou com uma medida protetiva contra Ramin. A ordem deveria durar 99 anos, porque não havia indicação de que ele pararia com seu comportamento assustador e perigoso após 1 ano. Na medida protetiva, Zara escreveu que seu perseguidor era delirante e que seus delírios a faziam temer por sua vida e pela vida de seus entes queridos. Assassinato. Finalmente, após 18 longos meses de comportamento obsessivo persistente e ameaças que causavam medo, tudo terminou em violência e tragédia. A polícia foi chamada nas primeiras horas da sexta-feira, 10 de março de 2023, por volta de 1h45 da manhã, porque Ramin havia arrombado uma janela e invadido a casa de Zara na rua 89. Foi a mãe de Zara quem primeiro enfrentou o invasor e, depois de lutar com ele, conseguiu correr para a casa de um vizinho e ligar para o 911. Mohammed estava parado na porta da frente da casa quando os policiais chegaram, mas ele já havia sido baleado e desabou. Embora tenham tentado reanimá-lo com RCP, foi impossível ressuscitá-lo. Ele havia sido baleado no peito. Zara foi encontrada morta no quarto principal junto com Ramin. Ela também havia sido baleada pelo perseguidor, que então virou a arma contra si mesmo e também estava morto. Zara tinha só 33 anos quando faleceu. O marido dela tinha 35 anos. Uma ordem de proteção foi registrada uma semana antes do incidente, mas o chefe de polícia Lowe, que estava encarregado da investigação, disse que ele não pôde ser formalmente notificado da ordem, porque a polícia não conseguiu encontrar Ramin, já que ele era caminhoneiro de longa distância, estava trabalhando fora e seu paradeiro era desconhecido. Em fevereiro, pouco antes do trágico incidente, Ramin deixou para Zara 2 mensagens de voz que eram vulgares, raivosas e ameaçadoras. Quando um perseguidor chega ao ponto de não respeitar a própria vida, existe um sério risco de que ele esteja pensando em homicídio e suicídio. O fato de Ramin estar vigiando cada movimento de Zara e aparecendo pessoalmente mostrava o quão perigoso ele era. A obsessão dele havia escalado de ameaças online e ligações telefônicas distantes para perseguir Zara pessoalmente e matar não só ela, mas também o homem que ela amava e a si mesmo. O chefe de polícia Lowe disse que, apesar de Zara ter feito tudo certo ao conseguir uma ordem de proteção, era impossível impedir alguém que está determinado a causar mal. Ele continuou: eu não quero criar uma falsa sensação de segurança. Só porque uma ordem de restrição é obtida, isso não significa que seja algum tipo de escudo. Esta é uma situação incrivelmente triste e o pior desfecho possível para um caso de perseguição. É triste que pessoas que se expõem ao público por qualquer motivo fiquem totalmente vulneráveis a esse tipo de assédio. Afinal, Zara só estava tentando ajudar as pessoas e fazer a diferença na vida delas. Mas Jack Levin, professor de criminologia da Universidade Northeastern em Boston, observou que qualquer pequena demonstração de simpatia, por mais sutil que seja, pode incentivar um perseguidor. Qualquer pessoa pode ser perseguida.
Segundo o site Paladin de conscientização sobre perseguição, qualquer pessoa pode ser perseguidor. Todos podem ser perseguidos. E perseguição não é um problema que apenas celebridades precisam enfrentar. A organização Safe Horizon nos informa que aproximadamente 7,5 milhões de pessoas são perseguidas todos os anos.